Bom dia, queridos. Graça e paz. Você está com sua Bíblia? Deixa o diabo nervoso. Se ela estiver no seu smartphone, abre aí o aplicativo, levanta ele comigo. Fica de pé. Fica de pé com expectativa. Oh, aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos e diga de todo o seu coração: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. E nessa manhã, mais uma vez, ela será semeada na boa terra do meu coração e dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê no que você acabou de dizer? Amém. Pode sentar. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Como é bom congregar, como é bom estar em casa e compartilhar da palavra. E nesse mês especial, o mês da família, com o nosso tema da vez, a mesa está posta. Eu quero iniciar lendo com você o Salmo 128. Salmo 128, verso 1, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, foi o que nós cantamos nessa manhã, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Oh, aleluia! Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu gosto desse verso 4, irmãos, porque talvez se eu perguntasse para você o que você considera ser abençoado, qual a imagem que você tem de uma pessoa abençoada? Talvez se você abrisse o seu aplicativo aí e perguntasse ao ChatGPT, me dê uma imagem de uma pessoa abençoada. Dificilmente seria a imagem que o salmista retratou aqui. Mas essa é a definição de Deus. Talvez você poderia pensar alguém sorridente, feliz, rindo à toa. Talvez alguém com muitos bens, em um carro importado, com roupas de grife. Você diria: isso aí é abençoado. Mas a imagem que Deus traz de alguém abençoado é essa aqui. Sua esposa, uma videira frutífera. Seus filhos como o rebento da oliveira, e todos sentados à sua mesa. E aí ele diz, ele olha para aquele quadro, uma família reunida na mesa, feliz, e diz: eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Como filhos de Deus, nós somos abençoados. Efésios capítulo 1 fala que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Como verdadeira circuncisão, nós temos a bênção de Abraão como herança. Mas a manifestação dessa bênção é essa aqui. Eu quero te exortar nessa manhã a trazer para a prática aquilo que você já tem na teoria. A viver aquilo que Deus já te proporcionou ser. Aquilo que você já é legalmente como filho de Deus, mas agora você precisa, pela fé, manifestar a bênção de Deus.
E a bênção de Deus significa uma família feliz em comunhão à mesa. Vai se refletir nisso. Vai se refletir nessa imagem. Você está aqui? Você está aqui? Ô, glória. Até o Wilson está calado. Está aqui, Wilson? Aleluia. Você está aqui? Amém. Deus está falando. Essa primeira imagem, a sua esposa será como videira frutífera. Pessoal, pode pôr a imagem aí primeiro. A videira representa fertilidade, alegria e abundância. Na cultura hebraica, a videira era símbolo de vida e celebração, porque toda festa tinha vinho, tinha o fruto da videira, que simbolizava também aquela aliança. Por isso que nós celebramos aqui com esse símbolo também, como Jesus ensinou aos seus discípulos. Amém, irmãos? Você não celebrou com suco de laranja, né? Foi de uva. Uva significa alegria. Amém? Alegria. Essa figura da mulher que teme ao Senhor é uma mulher que traz alegria para a sua casa. Uma mulher firme e que se multiplica. Amém? Que dá continuidade à família. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Edifica significa constrói a sua casa. Amém? Ela produz, ela gera algo na sua casa. E a imagem da videira simboliza essa produção de alegria. Teus filhos, como rebentos da oliveira, pode colocar a segunda imagem, são brotos novos ou novas mudas que surgem junto à oliveira mãe. A oliveira é uma árvore de vida longa com raízes profundas e na Bíblia ela é símbolo de paz, prosperidade e também aliança. Diga aliança. Isso significa, irmãos, que os filhos criados no temor do Senhor, eles vão crescer junto aos seus pais, protegidos, providos pelos seus pais, recebendo deles o ensinamento, a seiva necessária para frutificar. Amém? E eles vão perpetuar o legado recebido. Provérbios 14:26 diz que no temor do Senhor, o homem tem forte amparo, e isso também é refúgio para os seus filhos. Provérbios 22:6 diz: ensina os teus filhos no caminho, juntos, amém? Juntos, ligados, no caminho em que devem andar, e ainda quando envelhecer, não se desviarão deles. Essas duas metáforas, irmãos, me mostram que o temor do Senhor é a chave para que a bênção do Senhor seja manifestada na minha vida e na minha casa. Eu vou repetir. O temor do Senhor é a chave para que a bênção do Senhor seja manifestada na minha vida e na minha casa. Amém? Aqueles que o temem, o Senhor disse, eu os faço conhecer os benefícios da minha aliança. Porque é o temor do Senhor que vai fazer com que a gente viva nos princípios do Senhor. E são os princípios dele que vão fazer com que a bênção dele se manifeste em nossa vida e em nossa casa. Salmos 112, versículo 1 diz assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. E olha o resultado da bênção. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Oh, aleluia! Salmo 115.
Versículo 11 diz: confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor. Tanto pequenos, aleluia, obrigado, como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Sobre vós e sobre os vossos filhos. Você percebe que as promessas de Deus, a bênção da manifestação da bênção de Deus, sempre alcança os nossos. Não é só para nós, não é para parar em você. É para ter continuidade com os seus. Mas para ter continuidade, os princípios precisam ter continuidade antes. Não tem como a bênção permanecer se os princípios não permanecerem. Não tem como a bênção permanecer se o temor do Senhor não permanecer. Aleluia! A bênção, irmãos, fala de proteção, provisão, sucesso naquilo que a gente faz, favor de Deus. A bênção sempre envolve as três dimensões: espírito, alma e corpo. E essa é a vida que Deus tem para mim e para você, uma vida abençoada. Foi isso que nós celebramos nessa manhã, foi isso que Jesus nos deu o direito de ter. Aleluia! Aleluia! Em 1 Crônicas, capítulo 13, a gente vê que a arca da aliança, a presença de Deus, ela ficou 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. E no versículo 14 diz assim: Deus abençoou, por causa da arca, da presença, Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Sabe, irmãos, é possível você ter riqueza sem ter a bênção. Você pode trabalhar, ser bem-sucedido nos seus negócios, você vai ter riquezas. Você pode ser herdeiro de uma grande riqueza, você vai ter riqueza. Você pode ganhar na loteria, você vai ter riqueza. Você até assalta um banco e você tem riqueza. Mas isso não significa que você é abençoado. Amém? Agora, se você é abençoado, você vai ter as verdadeiras riquezas. E as verdadeiras riquezas não são materiais. Embora o material vai ser consequência da bênção também. Você vai estar suprido e você vai transbordar para abençoar outros. Amém? Mas existem riquezas que o dinheiro não compra. E só a bênção de Deus dá. Aleluia. Eu quero todas. Aleluia. Amém. Tudo que Deus tiver para mim, eu quero. Para mim e para minha casa. Mas para isso eu tenho que temer ao Senhor. Mas entender, irmãos, que eu estou em aliança com Deus. Amém? Nós tivemos no mês passado o tema da vez, compromisso e aliança. Quero te incentivar, se você ainda não assistiu às pregações, assiste. Tivemos o podcast, tema da vez, gravado com Maneco e Magliana, maravilhoso. E esse entendimento de aliança nos dá essa consciência da bênção de Deus. Amém? E que essa bênção nos pertence e pertence à nossa família. Nós só temos que permanecer no lugar de obediência. Temendo ao Senhor, fazendo dele o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, nos submetendo aos seus mandamentos. José, irmãos, foi vendido como escravo, comprado por Potifar. Potifar colocou José na casa dele. E diz que por causa de José, Potifar e sua casa foram abençoados. Cuidado com quem você bota na sua casa.
É por isso que a Bíblia diz para a gente não andar em julgo desigual. Cuidado com quem você contrata também. Alguém já disse, pastor, eu prefiro ter funcionário não crente, porque os crentes me dão muito trabalho. Falta de entendimento de aliança. Porque é melhor ter trabalho tendo a bênção. Eu vou repetir. É melhor ter mais trabalho e ter a bênção do que não ter muito trabalho, mas não ter a bênção. Deus está falando. Oh, aleluia. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas essa bênção, ela é manifestada pela fé. E fé tem ações correspondentes. Mas você precisa entender isso, que é um direito seu. Esse não era o ponto da minha mensagem não, mas pode ser agora se o Espírito Santo está mandando, né? Eu sou abençoado. Você precisa pegar isso nessa manhã. Eu sou abençoado. E porque eu sou abençoado, minha casa vai ser abençoada. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Sabe, irmãos, Balaque, o rei dos Moabitas, ele chama Balaão, ele diz, vai lá e amaldiçoa aquele povo de Israel. Balaão vai. Tenta 1, 2, 3 vezes, não consegue. Ele diz para Moab, como eu vou amaldiçoar quem Deus já abençoou? Ei, você precisa entender isso, meu irmão. Deus já te abençoou. Você só precisa não atrapalhar Ele. Diga, eu sou abençoado. Diga, a minha casa é abençoada. Diga, a bênção do Senhor está na minha casa. Está sobre a minha vida, está sobre o meu casamento, está sobre os meus filhos, está sobre os meus netos, está sobre todos que chegarem perto de mim. Diga, eu sou abençoado. Essa bênção te dá favor. Sabe, irmãos, por causa de Jesus, Deus foi com a nossa cara. Você é abençoado. Você só precisa começar a viver como quem é. Isso começa mudando essa tua cara. De murmurão, de reclamão. Bota um sorriso porque você é abençoado, meu irmão. Feliz. Acorda de bem com a vida porque é abençoado. Ah, pastor, mas tem esse problema, tem essa conta, mas tem a bênção, meu irmão. Vai resolver. Toma posse do que é seu, como a gente cantou aqui. Ah, pastor, mas eu não sei se é assim mesmo. Problema seu se você não crê como eu. Foi o que a gente cantou, né? Mas eu quero o que é meu. Eu quero a bênção do Senhor manifesta. Na minha vida, na minha casa. Se eu fosse você, eu cria também, porque é a verdade. E se creres, verás a glória de Deus. Eu não preciso me sentir abençoado. Eu não preciso olhar para minha casa e ver tudo perfeito. Eu só preciso crer no que Deus disse. Se Ele diz que eu sou abençoado, eu sou abençoado. E por causa da bênção, o que precisa ficar direito, vai ficar direito. O que precisa ser ajeitado, vai ser ajeitado. O que precisa ser provido, vai ser provido. O que está faltando, vai chegar. O que está errado, vai consertar. Porque eu sou abençoado. Pega isso, meu irmão. Todas as vezes você chegar na sua casa, diga, a bênção do Senhor está na minha casa. Essa é uma casa abençoada. A minha família é abençoada. Todos os dias impõe as mãos no seu filho e diga, você é abençoado. Eu faço isso todos os dias, meu irmão. Abençoado. Abençoado. Oh, aleluia. E a gente viu que a mesa vai ser o lugar onde essa bênção vai ser celebrada.
Mesa, muito mais do que um objeto, uma mobília, um local. Ela aqui é um símbolo de relacionamento, de encontro. Porque é isso que tem que ser sua casa. Não é um hotel que só se dorme e sai. Nem um restaurante que só se come e sai. Tem que ser um lar. E lá tem que ter relacionamento. Relacionamento tem que ter comunicação. Tem que gostar de estar junto. Gostar de ter por perto. Amém? E mesa é esse lugar de celebrar a aliança. Vai comigo para 2 Samuel. Capítulo 9. Aleluia. Em 1 Samuel 18, a gente vê que Jonatas, como membro da família real, ele fez uma aliança com Davi. Davi não era um membro da família real, mas ele tinha sido ungido por Deus. E tem aquela aliança. Depois que Davi já está no lugar que Deus tinha para ele, como rei, versículo 1, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, ele é aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Depois você vê que até Ziba, que era o servo de Saul, e Jonatas, e passa a ser de Mefibosete, ele também é abençoado. Os filhos de Ziba são abençoados. Versículo 12 diz: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei. Aquele homem estava numa condição não muito boa, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, todos os mentes que você imaginar, ele estava abandonado, escondido, com limitações físicas. Muitas das coisas que ele estava vivendo ali, passando ali, eram consequências das escolhas erradas do seu avô. Mas a bondade de Deus alcançou aquele homem por causa da aliança. Ei, não importa como você está, como a sua família está, que tipo de herança, legado, maldição hereditária. Quando a bondade de Deus te alcança, por causa da aliança, você tem lugar à mesa. Sua família tem lugar à mesa. A mesa do rei. Você é tirado de uma condição para uma totalmente diferente. Foi para isso que Jesus te chamou, para reinar em vida. Você e os seus.
E a mesa da sua casa tem que ser esse lugar de celebração de aliança, da bondade de Deus. Eu quero encerrar te dando 3 pontos do que a mesa significa. Mas antes disso, eu quero falar algo. Eu me lembro, irmãos, desde criança a gente, cresceu. No meu caso, eu fiquei mais velho. Eu lembro que todos os sábados, meu avô e minha avó preparavam uma mesa para seus filhos e netos. Todos os sábados tinha um bode. Eita, bode bom, meu. Não à toa, até hoje é a minha comida preferida. Todos os sábados. Às vezes um ou outro não podia ir, mas todo sábado a mesa estava posta. E ontem a gente foi visitar a vovô e eu fiquei me lembrando disso. Todo sábado, irmãos. E sabe como hoje é tão mais fácil para mim me relacionar com meus tios, com meus primos? Porque todo sábado estava à mesa. No outro lado, na família da minha mãe, infelizmente minha avó não tinha esse costume. Muitas vezes ela nem queria muita visita na casa dela. E hoje a gente sofre consequências de muitas vezes não ter facilidade de ter um relacionamento com tios, com primos. Mas eu lembro também que minha mãe, como filha, ela sempre fazia um esforço. E ela, certa vez, decidiu que todos os sábados, final da tarde, a gente iria sair com minha avó e iria lanchar num restaurante no centro da cidade. Uma lasanha que ela gostava. Todo sábado, o almoço era bode com meu avô e minha avó paterna. E de tardezinha, eu ia com minha mãe, pegava minha avó, a mãe dela, e a gente estava lá também à mesa. Lasanha. Nossa, foi bom, né? Bode e lasanha, combinação boa. Aleluia! O que você tem feito para estar à mesa? Para construir memórias, teus filhos, teus netos. Para facilitar os relacionamentos. Para unir. Mesa é para isso, para comunhão, para relacionamento. Pode pôr a primeira imagem. Em Lucas capítulo 10. Você pode repetir isso comigo? Diga: mesa é celebração de comunhão e unidade. É isso que mesa significa. Comunhão. Unidade. Lucas capítulo 10, verso 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E ainda disse o que Jesus tinha que fazer. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. E Jesus, com toda a sua sabedoria, responde: Marta, 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 Marta. Talvez Deus está falando com alguns aqui: Marta, Marta, andas inquietas, te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou somente uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Sabe, irmãos, Jesus ensinou aqui que para ele, numa casa, a boa parte se chama relacionamento.
E quando eu falo de mesa, é por isso que eu pedi para nem botar comida. É porque às vezes se pensa que para ter comida alguém vai ter que ter trabalho, né? Mas do que adianta ter comida, mas a comida ter sabor de estresse? Do que adianta ter comida e todo mundo comer, calado, terminar e sair? Essa não é a boa parte. A boa parte é ouvir um ao outro. Se relacionar um com o outro. Essa é a parte necessária. Amém? E é isso que eu e você tem que se esforçar para ter na nossa casa. Cuidado com os muitos afazeres, com as ocupações, trabalho. Sabe, irmãos, meu trabalho às vezes me faz viajar muito. Mas todas as vezes que eu estou em casa, eu tenho que recompensar os meus filhos. Ou busco levar eles quando posso. Porque essa é a parte mais importante. Comunhão. Teus filhos não querem o que você pode dar a eles. Mais do que você. Eles querem mais você do que o que você pode dar a eles. Ficou melhor agora, né? Teus filhos querem mais você do que o que você pode dar a eles. Amém? Segundo ponto é que mesa é a oportunidade de ensino e transmissão de valores. Diga comigo, mesa é a oportunidade de ensino e transmissão de valores. Deuteronômio capítulo 6, fala aqui de uma instrução de Deus que se tornou um costume do povo judeu. Versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Note que ele fala aqui da responsabilidade dos pais inculcar a palavra de Deus nos filhos. E você só faz isso com relacionamento. E não só pregando para eles, mas vivendo diante deles. Porque o exemplo, ele é mais forte do que qualquer palavra. Mas palavra também. Aproveitar as oportunidades à mesa. Talvez é na mesa que você senta com seus filhos para ensinar a lição da escola. E por que não sentar também para ensinar a lição da Bíblia? Tem um devocional. Assentado, ele diz, ensine. Em Mateus capítulo 26, versículo 20, Jesus também fazia isso com seus discípulos. Diz assim: chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou. Sentado, ensinando, discipulando, contando o que vai acontecer, contando o que está por vir e corrigindo, dando oportunidade ali. Porque se você for ver a continuidade, Jesus já começa a falar do traidor. Dando a oportunidade de aprender, de mudar. Quantas correções eu recebi na mesa da nossa casa. Algumas delas eu até saí da mesa chateado. Bati a porta do quarto. Mas ficou lá dentro. Depois eu ia pedir perdão. Mas ouvia.
Mãe dizia, está comendo aqui do pirão. Vai ouvir. Você está errado nisso, nisso e nisso. Isso aqui não é assim. Não é assim que se fala. Não é assim que se faz. Mas como você vai saber o que teu filho está falando e fazendo se você não tem tempo com ele? Se você não ouve. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Teu filho tem que falar com você, conversar, pergunta. Tem tempo de convivência, porque você vai ver o que ele precisa melhorar, o que ele está falando, o que está no coração dele. E isso se faz nessas oportunidades de convivência, ensinando. Amém. E por fim, mesa significa gratidão pela provisão e abundância. Salmos 23, abre lá, você gosta desse, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, pastos verdejantes, águas de descanso, alma refrigerada, veredas de justiça, mesmo que esteja no vale da sombra da morte, está seguro, está comigo, ele diz, né? O Senhor está comigo. Verso 5, ele diz, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários. Deus dá resposta, provisão, amém? Aquilo que você precisa. Ele faz com que você possa experimentar e o teu adversário assistindo. Oh, aleluia. Como é bom, irmão, estar na mesa com a minha família e pensar, chora, Satanás. Ou como diz um pastor nosso, perdeu o diabo velho, né? Aleluia. Em João capítulo 6, Marcos capítulo 6, a gente vê Jesus multiplicando pães e peixes. A primeira coisa que ele fez, agradeceu. E sabe, irmãos, mesa é um lugar de gratidão. Sentou à mesa, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. E não é um costume não, irmão, está na Bíblia. 1 Timóteo 4, Paulo fala para Timóteo, versos 3 ao 5, ele diz, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra e pela oração se torna santificado. Recebido com ações de graça. Reconhecer que o que tem na mesa, o que tem em casa, foi Deus que deu. Agradecer, fazer teus filhos agradecerem. Não aceita murmuração na tua casa não, irmão. Agradece. Romanos 14, 6, Paulo também fala sobre dar graças antes de comer. Amém? É um lugar de gratidão pela bênção, pela provisão de Deus. Mas eu quero encerrar lendo com você Lucas capítulo 15. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas é a parábola do filho pródigo. É interessante porque aquele filho, ele pega a sua herança e ele decide sair de casa. Sair da comunhão dos seus pais. E eu entendo o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ensinando, né, no contexto das outras parábolas sobre salvação. Eu entendo. Mas você concorda comigo que Jesus não falava nada por acaso? Amém? Você não concorda não, mas é verdade. Jesus não falava nada por acaso. Amém? Não, Wilson? Na hora de dar amém, dê amém. Amém? Amém. Jesus não falava nada por acaso, irmãos.
Amém? Aleluia. Aí o filho volta. O pai o recebe. Um abraço. Anel. Aliança. Anel no dedo. Limpa. E o que o pai manda preparar? Uma mesa. O irmão mais velho escuta a festa, né? Vem brabo. O que é que aconteceu? Ele diz, teu irmão voltou, teu pai mandou preparar uma mesa. A festa está boa. Ele fica com raiva. Chama o pai. Diz, todo o tempo eu estava aqui te servindo. Você nunca preparou uma mesa para mim e para você. Deixando você pensar, meu. E o pai disse para ele, filho, você estava aqui o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Mas eu fiquei pensando nisso, irmãos. Porque o filho estava todo o tempo lá. Mas não estava na mesa com o pai. E talvez quando o pai recuperou aquele filho perdido, ele viu o valor que isso tinha. Cuidado para você só não dar valor quando perder. Você pode ficar de pé? Aleluia. Feche os teus olhos. Obrigado, Pai. A bandinha pode vir. Aleluia. Obrigado, Pai. Essa é uma manhã de restauração. Restauração. Aleluia. Talvez restaurar a mesa. Restaurar o relacionamento. Para alguns, restaurar a aliança. Primeiro com Deus. Compromisso com Ele. Que eu vou fazer valer a pena o que Jesus conquistou para mim. Eu sou abençoado. Minha casa é abençoada. E se levantar como Josué e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faz a tua própria oração nessa manhã. Consagra ao Senhor a tua vida, consagra ao Senhor a tua casa. Nós vamos cantar novamente, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E você vai declarar essa verdade para você, para a sua casa. E Deus vai te dar as direções, as inspirações do que fazer, de como fazer, do que ajustar, do que corrigir na tua rotina, no teu tempo. Na tua forma de ser, na tua personalidade, para que você escolha a boa parte. E o Senhor te diz nessa manhã, se você escolher a boa parte, esta não lhe será tirada.
Deus está trazendo inspirações para pessoas aqui. Muda isso, ajusta isso, diminui isso, equilibra isso, promove isso. E a minha oração é que você experimente da bênção do Senhor sobre você e sobre a sua casa diariamente. Vamos fazer dessa canção a nossa oração? Bem-aventurado